Assim que tu entrar. 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui do Estúdio Jurídico MVA. E dando continuidade aos nossos trabalhos sobre direito sucessório, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os herdeiros legítimos e sobre testamento. Certo? Deixa só eu confirmar com o pessoal como é que está a situação, se está chegando o áudio, tá bom, se o vídeo tá bom. Tá, perfeito então. Então quem tiver aí já vai dando ok, dizendo que tá legal, se tem que aumentar um pouco o volume, se tem que diminuir. Tá? Beleza. Bom, gente, vamos lá. Quem não nos conhece, meu nome é Marcos Ávila, eu sou advogado, head do Estúdio Jurídico MVA. Nossa sede é em Canoas, Rio Grande do Sul, e a gente tem uma série de lives que a gente busca tirar dúvidas dos clientes, parceiros e amigos referente a direito das sucessões e outras áreas que a gente atua aqui no escritório. Né? A gente tem um programa de parcerias, né, com vários colegas recém-formados, a gente trabalha com uma mentoria pessoal, né, desses colegas, e então a gente usa também essas lives para passar essas instruções iniciais, instruções mais aprofundadas um pouco, justamente para que eles possam desenvolver da melhor forma o trabalho deles. Então, se você ainda não nos curte, não nos segue lá no Instagram, nem no YouTube, pessoal, faz muita diferença, a entrega é muito importante para os algoritmos, né? Então, segue lá, deixa o coraçãozinho aqui no Instagram, depois essa live também vai para o YouTube. Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Estúdio Jurídico, MVA, para poder ver essa e as outras lives anteriores, né, que a gente vem trabalhando esse conteúdo já em sequência, já faz algumas semanas. Né? Nossas lives iniciaram basicamente a partir do momento de perguntas e questionamentos que esses nossos clientes e parceiros vinham fazendo dentro das nossas mais diversas plataformas. Então a gente resolveu fazer uma live semanal sempre para informar, indicar, trazer algumas respostas, né, onde os parceiros e os clientes terem esse material gravado para poderem consultar lá na frente. Tá? Então a gente veio falando, semana passada a gente terminou falando de vocação hereditária, né, de quem eram os herdeiros legítimos. Né? Então só para a gente recapitular, os herdeiros legítimos estão lá no 1829 ao 1844 do Código Civil, né? E o chamamento desses sucessores ele é feito de acordo com a sequência legal, né? Que é aquilo que a gente chama de vocação hereditária, que é uma relação preferencial que a lei traz, justamente onde a gente vai buscar sempre o mais próximo para ser o herdeiro necessário. Né? Então ele é dividido em 4 classes. A primeira classe é a classe dos descendentes mais o cônjuge. A segunda classe é os ascendentes mais o cônjuge. A terceira classe é só o cônjuge. A quarta são os colaterais até o 4º grau. Tá? Então, os descendentes mais próximos, pessoal, eles sempre vão excluir os descendentes mais remotos. Né? Aqueles descendentes que herdam de mesmo grau, eles sucedem na mesma quantidade de direitos. Tá? Então, se eu tenho filhos, os meus pais não vão herdar. Se eu não tenho filhos, meus pais vão herdar. Se eu não tenho filhos e não tenho pais, os meus colaterais vão herdar. Basicamente isso. É assim que funciona. Tá? Então, sempre quando os mais próximos, eles vão excluir os mais distantes. Tá? Seja bem-vindo, Keller. Tudo bem? Seguindo então, pessoal. Como falamos, os ascendentes mais próximos excluem os mais remotos, tá? Não tem distinção de linha materna ou paterna, né? O que interessa na realidade é o grau. Então não tenho direito de representação para os ascendentes. Eu não tendo herdeiros descendentes, mas tendo herdeiros ascendentes, não vai ter diferenciação entre herdeiro materno e paterno, tá? Porque não tem direito de representação. Todos eles vão herdar da mesma forma.
Temos ainda a questão dos colaterais, tá? O que a gente precisa deixar claro a questão dos colaterais? Como os mais próximos excluem os mais remotos, tá? Na questão dos colaterais eu tenho uma observação a fazer, que é o direito de representação do filho de irmão pré-morto. Tá? Os irmãos germanos, ou bilaterais, ou unilaterais, todos eles têm metade do quinhão dos primeiros. Tá? Tio e sobrinho são colaterais de terceiro grau. E na falta de outros herdeiros, a herança ela deve ser dividida entre eles. Tá? Porém, o direito sucessório ele vai estabelecer que o sobrinho exclui o tio da sucessão. Porque devido ao direito de representação, o sobrinho ele entra no lugar do irmão pré-morto. Né, que é um colateral de segundo grau. Então, se eu tenho um sobrinho colateral de segundo grau, tá, que ele herda por representação ao pai que é pré-morto, eu automaticamente excluo o tio. Tá? Por quê? Porque ele é ascendente, ele não tem o direito de representação. Se mantém, então, o terceiro grau, e como o terceiro grau, ele vai acabar afastando os mais remotos. Logo, o sobrinho exclui o tio. Isso está lá no 1840, 1843 e 1851 do Código Civil. Tá? Algumas observações importantes também que a gente precisa deixar bem claro. Uma classe só vai ser chamada quando faltarem herdeiros da classe precedente. Por exemplo, os ascendentes só vão ser chamados se não houver descendentes. Dentro de uma mesma classe, o grau mais próximo, em princípio, vai excluir o grau mais remoto. Por exemplo, o decujus que deixou um filho e esse possui 2 filhos, que são netos do decujus, a herança ela vai somente para o filho e exclui os netos. Tá? E uma outra situação bem importante é a gente falar que os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente são considerados herdeiros necessários. E nesse caso, o testador só vai poder dispor por testamento da metade da herança. Tá? Isso quer dizer o quê? Que metade dos bens obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários, salvo em alguma hipótese de deserdação, como a gente falou no nosso último encontro. Então, a outra metade ele vai poder dispor. Então, eu tenho que separar a metade, que são para os meus herdeiros necessários. A outra metade, por direito de representar, a outra metade eu posso herdar. Certo? Seja bem-vindo, Liliane, Renato, Karen, sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, pessoal, podem deixar ali nos comentários ou mandar no nosso WhatsApp. Tá? Bom, continuando. Um outro tópico importante que a gente tem que salientar, né, e trazer como uma situação um pouco diferente é que todos os filhos herdam em iguais condições. Tá? Então, os filhos havidos ou não de uma relação de casamento, tá? Ou seja, filhos do casamento, aquilo que chamavam de filhos ilegítimos, que eram filhos de fora do casamento, não existe mais essa diferenciação. Então, filho é filho, todos os filhos são considerados filhos em iguais condições. Tá? Inclusive aqueles filhos adotados. Tá? Então, filhos havidos no casamento, filhos havidos fora do casamento, filhos obtidos por adoção, têm os mesmos direitos e qualificações de qualquer um dos outros filhos. Tá? Então não existe mais discriminação quanto ao direito de herança de filhos obtidos fora do casamento ou filhos adotivos. Tá? Então, se um filho... não existe mais a questão da gente chamar... por exemplo, diferenciar o direito de herança de um filho havido fora do casamento. Tá? Então, tanto faz se o filho provém de um casamento ou de uma relação extraconjugal, filho é filho e tem direito à herança. Tá? E por último, ponto que eu te separei aqui para a gente falar, é que se houver um testamento, tá? Se houver um testamento, a gente pode ter uma modificação quanto a isso. Tá? Por exemplo, se num testamento foi informado que o bem X, o bem Y ou o bem Z é em especial para um filho X, tá? O que vai acontecer? Isso não vai fazer parte, essa herança ela não vai fazer parte do testamento
ela não vai fazer parte da sucessão hereditária, ela vai fazer parte do testamento. Então ela não vai vir da parte indisponível. Não vai ser tirada da parte indisponível, e sim da parte disponível. Claro que daí depois a gente vai ter que fazer o cálculo para saber se realmente essa parte disponível equivale ao percentual disponível efetivo, né? Mas daí é analisando caso a caso que a gente vai chegar numa conclusão. Tá? O que é o direito de representação, pessoal? O direito de representação está lá no 1851 e vai até o 1856. Tá? O direito de representação é quando a lei chama certos parentes do falecido para sucederem como se vivo ele tivesse. Tá? E isso só vai se aplicar na sucessão legítima. Isso quer dizer o quê? Só vai se aplicar quando ocorrer a abertura da sucessão pela morte, tá? E os herdeiros são aqueles que não recebem o bem por testamento, e sim por legítimo. Tá? Um exemplo que a gente traz. A faleceu, deixou 5 filhos, 2 deles, B e D, falecem antes de A. Então, quer dizer, os 2 dos filhos de A faleceram antes dele. Tá? Um desses filhos que faleceu antes tinha um filho. Tá? E o outro, vamos dizer, B tinha um filho e G tinha 2 filhos. Tá? Cada um dos filhos de A, por via de regra, recebe 20% do patrimônio. A tinha 5 filhos. Tá? G, que seria o filho de B, pré-morto, tá? Vai representar o pai na herança do avô e vai receber a totalidade daquilo que o pai receberia. Isso quer dizer o quê? 20%. No entanto, os filhos do segundo filho morto, vamos chamar eles de H e I, tá? Aqueles que representam D, eles vão herdar só 10% cada um. Por quê? Porque o pai deles tinha direito a 20%. Como o pai deles tinha direito a 20%, esses 20% vão ser divididos entre os 2 filhos. Tá? Já os filhos eles vão herdar por direito próprio. Tá? Enquanto os netos eles herdam por representação. Então, se eu tenho um pai pré-morto, né, eu herdo por representação e não por cabeça ou por estirpe, certo? Nesse mesmo exemplo que eu trouxe agora, gente, se todos os filhos fossem pré-mortos, vamos dizer, tá? Ó, vamos lá. A tinha 5 filhos e morreu, tá? E esses 5 filhos também morreram antes de A, tá? Portanto, a gente vai ter concorrendo quem? Só os netos. Tendo só os netos concorrendo, eles não vão mais herdar por representação, eles vão herdar por cabeça. Entendeu? Eles vão herdar de forma direta. Então, como só tem 3 netos, os filhos de C e D, né? B e D, aliás, né? Cada um vai herdar 1/3 da totalidade da herança. Essas cotas a gente chama de... Opa, bati no microfone. Essas cotas se chamam de cotas avoengas, porque elas se transmitem direto dos avós para os netos. Tá? Então, o direito de representação, gente, ele vai se aplicar ao herdeiro pré-morto, mas também vai se aplicar ao indigno, né, ou ao deserdado. Tá? Então, é o pré-morto, o indigno e o deserdado. Todos esses aí, eles têm o direito de os filhos deles têm o direito de representação. Por que a gente tem que trabalhar com a indignidade e a deserdação? Porque os netos não são responsáveis pelos atos dos pais. Justamente por esse sentido. O indigno, quando declarado indigno, o filho não tem responsabilidade pela indignidade do pai. A mesma coisa a deserdação. O neto não tem responsabilidade pela deserdação do seu pai. Tá? Então eles, quando concorrer por representação, eles vão herdar por representação também, tá? Independente do pai ser indigno ou o pai ser deserdado. Tá? A gente só vai ter, pessoal, o direito de representação na linha reta descendente. Tá? Isso quer dizer o quê? A representação ela é sempre para baixo. Né? Vocês imaginem a árvore genealógica, né? Então a representação é sempre de cima para baixo. Eu nunca vou ter uma representação na linha ascendente.
tá? Nunca vou ter numa linha ascendente. Isso está lá no 1852. Na linha colateral, só pode acontecer em favor dos filhos dos irmãos falecidos, tá? Só vai acontecer com os filhos dos irmãos falecidos. Quer dizer o quê? Com os sobrinhos. Só os sobrinhos vão herdar, tá? Não existe representação na renúncia nem na herança testamentária. Então, se eu renunciar, eu estou renunciando a um direito que era meu. Então, se eu estou renunciando, os meus filhos não têm direito à representação, tá? E no testamento também não, porque o testamento ele é um legado, né? O testamento ele é uma entrega para uma pessoa específica de determinado acervo patrimonial. Então, os meus filhos não herdam por representação alguma herança que eu teria direito a receber por testamento, tá? Quanto a isso aí, tudo tranquilo? Beleza? Então, pessoal, se vocês ainda não seguem a gente lá no Insta, por favor, segue o escritório e lá no YouTube também. Por que a gente pede para vocês seguirem o escritório no Insta e no YouTube, pessoal? Porque justamente, quanto mais gente seguir a gente, mais gente vai ser avisada da existência dessa live, né? E a gente vai conseguir entregar um material, um conteúdo legal para mais pessoas. Então, se você está aí vendo, está gostando do conteúdo, por favor, convida os amigos, chama lá, manda o link da live, pede para eles entrarem, indica a possibilidade deles terem, absorverem mais conhecimento. Tá, pessoal? Seguindo, então. Vamos falar agora, esse pedacinho eu tinha ficado devendo a semana passada, que nosso tempo estourou, eu sempre prometo fazer uma live de no máximo 45, 50 minutos, que é para não ocupar muito tempo de vocês, né? Mas trazer conhecimento, trazer mais facilidade para o dia a dia do advogado. Tá? Vamos falar um pouquinho de sucessão testamentária e testamentos. Tá? O que vem a ser isso? O que é uma sucessão testamentária? O que é um testamento? Acho que a gente consegue terminar todo esse material hoje. Se não, a gente faz uma livezinha extraordinária aí até quinta-feira, provavelmente para terminar, tá? Porque a gente precisa terminar esse conteúdo toda essa semana ainda, porque semana que vem começa conteúdo novo. Boa tarde, Betinho, tudo bem? Abração, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, sucessão testamentária e testamento. Pessoal, sucessão testamentária é aquela em que ocorre a transmissão da propriedade, né, como um ato de última vontade, tá? Seja bem-vinda, Milena, tudo bem? Então, a sucessão testamentária é aquela em que a transmissão hereditária ela vai se operar como um ato de última vontade do falecido. Tá? Tem toda uma solenidade que a lei reveste, né? E para trazer uma legalidade para o ato. Em outras palavras, é a sucessão que a gente faz por meio de um testamento. Tá? Ela permite que o testador institua um herdeiro, isso é, um sucessor, tanto a título universal quanto a um título legatário. De um item específico, tá? Como a gente já falou antes também, tem certas limitações. Porque, primeiro, a gente tem que respeitar a legítima, que é aquela parte que cabe exclusivamente aos herdeiros necessários. Que é o quê? Metade do patrimônio. Então, eu tenho que apurar qual é a metade do patrimônio. Eu abro o testamento e vou verificar se existe patrimônio. Existe patrimônio? Quanto é a metade desse patrimônio? Metade do patrimônio é 500 mil. Bom, se o patrimônio total é de 1 milhão e metade é 500 mil, eu só posso receber por testamento os outros 500 mil desse 1 milhão. Tá? A gente tem alguns princípios legais que a gente tem que atender, né? Principalmente a questão de legislação, que diz o quê? Qual é a lei que vige, qual é a lei que rege, melhor dizendo, né, a sucessão testamentária? É a do momento da realização da feitura do testamento. Tá? Ela vai regular a capacidade testamentária ativa, na realidade do testador, né, do falecido, de quem deixou o testamento. Então, a lei que vai regular a capacidade de testar é a lei da época da feitura do testamento. Tá? E depois, a lei que vigorar durante a abertura do testamento, ou melhor, no tempo da abertura do testamento, é a que rege a capacidade passiva, ou quer dizer o quê? De receber em testamento aqueles bens. Quando eu sou o testador,
E a mesma coisa para quem for receber. A lei que vai vigorar no momento da abertura da sucessão, tá, é aquela da época do recebedor do testamento. Tá? Herdeiro. Seja bem-vindo, Diogo, seja bem-vindo, Tati. Pessoal, passado isso, a gente vai falar um pouquinho de testamento. O testamento é um ato personalizado, unilateral, tá? É um ato solene, como eu já falei, e ele é revogável. Revogável por quem? Por quem o criou, tá? A pessoa que o cria, que é o testador, né? Ele vai poder dispor. Peraí que eu estou reclamando do som. Melhorou? Me confirmem aí, pessoal, se melhorou o microfone. Melhorou agora? Que eu acho que eu bati no microfone sem querer. Me digam. E agora? Melhorou? Ah, beleza. Eu dei um tapa no microfone aqui. Voltando lá então. Obrigado, Betinho. Pessoal, então voltando lá. Deu. Voltando. Então, a lei vigente para o testador é a lei de quando ele cria o testamento. Ó. Vamos botar o outro. Aqui, beleza. Agora, vai ficar talvez com um pouquinho de eco, porque esse aqui é o de mesa. Vamos lá. Voltando então, se ficar ruim de novo, vocês me avisem, tá? Vamos lá então. Testamento, pessoal. Então, o testamento é um ato personalíssimo, unilateral, solene e revogável. Revogável por quem? Pela pessoa que o criou, tá? E ele serve efetivamente para quê? Para passar a propriedade ou parte da propriedade, tá? Para terceiros depois da sua morte. Tá? O testamento ele serve também para nomeação de tutor, por exemplo, para reconhecimento de filhos, para deserdação de herdeiros, para revogação de testamento anterior, tá? Porque assim, ó, se eu tenho um testamento e depois eu vou lá e faço outro testamento, mas não revoguei o anterior, e faço outro testamento e não revoguei nenhum dos dois anteriores, o que eu faço? Eu vou... qual é o testamento válido? O testamento válido é o último, tá? O último testamento, a data do último testamento é aquela que cria a validade do ato. Eu criando 3, 4, 5 testamentos sucessivos, o que vai valer é o último, tá? Então o testamento ele serve também para revogar o último testamento ou outras declarações de última vontade, tá? O testamento, pessoal, é um ato unilateral, tá? É um ato individual. Ele não pode ser feito em conjunto, tá? Por exemplo, um casal não pode testar em conjunto. Cada um tem que ter o seu testamento, tá? Não pode ter um pacto sucessório, estipulação bilateral, não pode ser condicional. Olha, eu vou te deixar em testamento a casa da praia se tu deixar em testamento a casa da cidade para o meu filho, entendeu? Eu não posso ter um pacto sucessório, eu não posso acordar essa sucessão, tá? Então, se você vai receber, você recebe a integralidade sem reclamar, ou sem criar empecilhos, vamos dizer assim, tá? E também é um contrato, na realidade, né? O testamento é um contrato, né? Ele tem regras, ele vai estipular obrigações, muitas vezes de cuidado de animais, de manutenção de ambientes, né? Claro, inclusive ele pode determinar a remuneração dessas pessoas, tá? Que vão cuidar desses animais, desses ambientes. Pode instituir uma fundação, por exemplo,
que vai administrar e gerir o patrimônio deixado, tá? E é muito importante, né, pessoal? Eu não posso criar um contrato vendendo a minha parte na herança, né? É vedada a venda de herança de pessoa viva. Então eu não posso ter um pacto sucessório antes da pessoa morrer, por exemplo, né? Eu, como herdeiro, não posso vender minha parte da herança. Isso está lá no 426 e é chamado de pacta corvina, é a vedação da pacta corvina. Por isso que é um ato personalíssimo, tá? O testamento é um ato pessoal, personalíssimo. Não pode ser feito por terceiro, tem que ser feito pelo testador. O testador, por exemplo, o advogado que faz o testamento particular, ele não pode ser a ele dado nenhum bem do legado, certo? Ele não pode ser beneficiário, vamos dizer assim, do testamento. As pessoas que participam como testemunhas não podem ser beneficiárias do testamento, tá? E, como eu falei, o testamento ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? Então, a qualquer momento a gente pode vir a revogar o testamento que a gente criou. Por isso que é muito simples, pessoal. A questão de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, né, que foi como tudo isso começou, todas essas nossas lives começaram, na realidade foi quando a gente começou a falar de planejamento sucessório, né? E daí começaram a vir perguntas e tudo mais, e disse, não, vamos fazer um tira dúvidas gigante assim, e aí a gente começou a criar material e chegamos onde a gente está hoje, né? Então não podemos esquecer, tá, pessoal? O testamento é um negócio jurídico, tá? Ele precisa também de um agente capaz. O que é um agente capaz? A pessoa, a pessoa que está testando, o testador tem que ter capacidade pessoal, tá? O objeto que eu estou testando tem que ser lícito e eu tenho que fazer ele conforme os ditames da lei, tá? Então eu tenho que ter capacidade jurídica, o objeto tem que ser lícito e tem que ser da forma prescrita na lei ou não proibida, tá? Seguindo aqui, que mais? É um ato solene, como eu falei, né? A gente acaba complementando aqui o nosso esquema, mas é um ato solene, então ele tem diversos atos para poder perfectibilizar o testamento, tá? Esses atos, eles devem, solenidades, atos devem ser observados, tá? Se eu não observar alguma dessas solenidades, o ato vai ser considerado nulo. Tá lá no 166 do Código Civil, tá? E a gente precisa, não esquece, de analisar a capacidade testamentária. A pessoa tem que ser apta a testar, tá? O que é a capacidade testamentária ativa? É a capacidade de fazer o testamento, tá? Quem é que pode fazer o testamento? Olha, todos aqueles que têm todos os maiores de 18 anos, tá? Aqueles que não são considerados incapazes, né, pessoal? Então, mesmo tendo mais de 18 anos, ele tem que ser considerado capaz, tá? Não pode ser interditado, tá? O curador não pode fazer testamento, tá? Pessoas que não podem expressar sua vontade também não podem fazer testamento, por exemplo, o surdo-mudo, tá? E quem também não pode fazer testamento é a pessoa jurídica, porque a personalidade dela, ela é um ente sem personalidade física, na realidade, tá? Então, quem é que pode fazer? O maior de 18 anos, quem está nas suas condições normais de juízo, né? Não pode ser interditado, mas pode testar o cego, por exemplo, o analfabeto pode testar, o falido pode testar, o pródigo pode testar. Os relativamente incapazes podem testar, quer dizer, o que entre 16 e 18 anos, mas, né, mas a lei não exige que eles estejam com um representante legal, tá? Então, é uma diferença que a gente tem na questão da capacidade civil, é justamente essa, porque a capacidade civil plena é a partir dos 18 anos, como eu falei antes. Só que entre 16 e 18 anos, tu é relativamente incapaz. E a legislação ela aceita que o relativamente incapaz, entre 16 e 18 anos, possa testar, mesmo sem assistência de representante legal. Eu não faço, tá, pessoal?
precisamos de um representante legal para fazer. Tá? Justamente porque pode ser anulável lá na frente, vai dar um engodo, vai dar trabalho depois para resolver. Então a gente faz conforme, analisando a capacidade de testar sem problema nenhum dentro da legislação normal, apesar justamente para não trazer nenhum celeuma, não trazer nenhum impeditivo e talvez uma anulabilidade desse testamento lá na frente, tá? Vamos, por exemplo, trazer aqui uma possibilidade. O testador está em plena capacidade das faculdades mentais dele. Tá? Foi lá e fez o testamento. É maior de idade, empresário, e vamos dizer que por uma fatalidade ele veio sofrer um AVC e ficou em estado vegetativo onde ele não consegue expressar a vontade dele. Tá? Vamos trabalhar com essa hipótese. Tá? Ele virou incapaz, certo? Tanto que ele vai vir aqui para o escritório, ou para o escritório dos advogados que atende ele, vai ser feita a curatela, vai ter um curador, tá? Pergunto, esse testamento deixado antes da perda da capacidade, ele é inválido? Ele vai ser nulo? Não, pessoal, porque quando ele fez, ele era capaz. Tá? Então a capacidade de testar, lembra que eu falei lá no início, ela tem que existir antes do momento do testamento ser feito. Tá? Uma incapacidade superveniente, ela não vai invalidar o testamento eficaz. Por quê? Porque na época que ele estava testando, ele era capaz. Tá? Perfeito? Agora, o testamento do incapaz não pode ser convalidado com a superveniência de capacidade. Por exemplo, ele tinha 14 anos, né? Fez um testamento particular, pode ser, fez um testamento particular e faleceu antes de completar os 16. O testamento é inválido. Agora ele faleceu depois dos 16, lá com 30, 50 anos. Tá? O testamento ele é nulo. Tá? Por quê? Porque quando ele foi feito a pessoa não tinha capacidade. Entendido? Vamos lá então, continuando. O que é a capacidade testamentária passiva agora? Tá? A capacidade testamentária passiva é aquela capacidade que a gente tem de adquirir por testamento. No caso, o beneficiário do testamento. Certo? Então, quem tem capacidade testamentária passiva é aquela pessoa que tem capacidade de receber os bens deixados pelo falecido. Entendido, pessoal? O que vai acontecer? A gente tem que analisar se a pessoa que está recebendo por testamento, tá? Ela pode receber. A regra é bem genérica, tá? Ela diz que são capazes para testamentos as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, maiores ou menores, existentes no tempo da morte do testador. Qual é o único requisito que a gente tem então? Que a pessoa tem que estar viva ou ativa, né, no caso de pessoa jurídica, no tempo da morte do testador. Tá? Coisas inanimadas, elas não podem ser contempladas por testamento. Por exemplo, animais, tá? A estrela, a lua, isso não pode ser contemplado por testamento. Tá? Então é importante a gente ter em mente. Ah, mas eu deixei todo o meu testamento para o cachorrinho. Não, pessoal, você não deixou o teu testamento para o cachorrinho. Tá? Tu deixou o teu dinheiro para uma fundação que vai cuidar do cachorrinho. Tem que ser criado um ente para gerir esse patrimônio lá na frente. Tá? Agora, pessoal, uma outra dúvida. Se o beneficiário, né, se o agente passivo da capacidade testamentária que já faleceu, se ele morreu antes do testador, tá? É uma cláusula de a cláusula que deixa algum bem é uma cláusula caduca, tá? De caducidade, tá? Então, aquela pessoa que iria receber o bem, se morreu antes do testador, ela não vai receber o bem, tá? E aí volta para o monte mor aquele bem ou aquele percentual deixado exclusivamente para aquela pessoa pré-morta, tá? Quem é absolutamente incapaz para adquirir
por testamento? Quem é que não pode receber por testamento? Tá? Primeiro, aqueles que já estavam mortos na época da abertura do testamento. Perfeito. Quanto a isso aí, a gente já viu que seus sucessores também não vão herdar da mesma forma. Tá? Mas quem também não vai poder receber por testamento? Quem é absolutamente incapaz, que é o termo técnico, de adquirir por testamento? Os indivíduos não concebidos, né? A exceção é o nascituro, que ele tem a capacidade, porque ele já foi concebido, né? Até a morte do testador, tá? Salvo se, por disposição do testador, ele disser, olha, eu vou deixar para a prole do fulano, tá? Daí, por exemplo, se o fulano tiver filho, lá quando a sucessão for aberta, o filho vai receber. Se o filho não tiver sido concebido ainda, não vai receber. Então eu posso deixar para uma pessoa que não existe ainda, tá? Mas não quer dizer que eu vá, que essa pessoa vai receber lá na frente, porque ela tem que ser concebida, entendeu? Então indivíduos não concebidos não vão receber. Quem mais? Pessoas jurídicas de direito público, tá? De direito público externo, por exemplo, outras nações, tá? Eles não vão poder receber imóveis situados no Brasil. Eu não posso deixar um imóvel, por exemplo, lá para o governo do Uruguai, sendo aqui no Brasil, entendeu? Mais ou menos assim. E são relativamente incapazes para adquirir por testamento quem? A pessoa, como eu já falei, a pessoa que escreveu o testamento, o cônjuge da pessoa que escreveu o testamento, os ascendentes, os descendentes e os irmãos, tá? Que é justamente para não ter um conflito de interesses. Então, por exemplo, as minhas irmãs não podem receber um legado caso eu faça o testamento, tá? A minha esposa não pode receber o legado de um testamento que eu fiz, certo? E nem os meus filhos. Quem também não pode receber a testemunha do testamento, que nem nós falamos, né? E o outro caso, que acontece bastante, né? O amante ou a amante, né, de uma relação extraconjugal do testador, se o testador for casado, tá? Se esse testador for casado, salvo se, né, por sua culpa, ele tiver separado do cônjuge, né, há mais de 5 anos, tá? Então, o que vai acontecer? O amante, ela não pode herdar, certo, pessoal? A amante ou amante, eles não podem ser herdeiros, tá? Salvo se, sem culpa do testador, né, ou da testadora, eles estiverem separados de fato do cônjuge há mais de 5 anos, tá? A gente tem que analisar a culpa. E aí tá uma grande pegadinha para quem trabalha com direito das sucessões, tá? O fulano morreu e deixou tudo para amante. Daí a gente vai perguntar: quanto tempo vocês estão separados? A gente está separado há 2 anos. Bom. E a amante foi o caso que gerou a separação? Foi? Se foi, a gente vai anular esse testamento. Certo, pessoal? E aí tá a grande pegadinha para quem consegue fazer, consegue analisar a documentação e sabe como analisar a documentação para chegar no melhor resultado possível para o cliente, tá? Que mais? Falamos... Tá. O último excluído, né, de receber por testamento. O tabelião, por óbvio, que ele fez também o registro, tá? Seja ele civil ou militar, seja ele escrivão, independente de onde seja feito, né? O oficial, vamos chamar assim, que lavrou a escritura de testamento, ou que foi responsável pela aprovação do testamento, ele não pode receber, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida ainda aí? Se não, seguimos aqui. Até porque eu falo bastante. Nós já estamos há 38 minutos falando. Tá? Vamos ver se a gente consegue terminar. Se a gente não conseguir, a gente marca de novo aí quinta-feira e faz de novo, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu quero deixar esse tópico pronto, porque na próxima semana a gente começa a falar de outro assunto que também está muito
muito procurado aqui, né? O pessoal tem gerado bastante dúvida e a gente quer resolver, tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, principalmente nesse período de recesso que vai entrar, que daí o pessoal vai estudar no recesso, que eu sei, né? Nossos parceiros aí, e a gente volta a falar logo logo. Vamos lá, seguindo. Restrições do testamento, pessoal. A gente não pode, vocês já sabem que a gente não pode dispor mais do que a metade dos bens, caso existam herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, pessoal? Descendente, ascendente e cônjuge sobrevivente. Tá? Beleza? Isso aí tá tranquilo. Quem é herdeiro necessário? Descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivente. Tá? As disposições que excederem a metade disponível vai ser reduzida ao limite dela. Tá? Isso quer dizer o quê? Reduzem-se. Vamos trabalhar com 1 milhão. Ficou 1 milhão de patrimônio. Tá? Ficou 1 milhão de patrimônio. É 500 mil eu posso dispor, 500 mil eu sou obrigatoriamente, eu tenho que vai passar obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Tá? Então 500 mil fica para os herdeiros necessários e os outros 500 para quem eu testar. Certo? Então, independente... mas olha, Marcos, não é 500 mil, eu tenho... era 500 mil, mas eu tinha 200 em dívida, sobrou 800. Beleza, é metade dos 800. Tá? O que mais que a gente tem que trazer aí? A gente tem que reduzir as doações que a gente fez em vida para os herdeiros necessários. Tá? Que são aquelas doações inoficiosas que a gente chama. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, deixei para um filho uma casa na praia. E para o outro eu não deixei nada. Aquele filho que recebeu a casa na praia tem que trazer a casa para o inventário, tá? E vai ser deduzido da parte dele esse percentual referente à casa, tá? Um testamento ele pode ser revogado pelo testamento, que nem a gente falou, de forma total ou parcial. Não tem hierarquia entre testamentos, então quer dizer, tem várias modalidades de testamento. Temos o testamento ordinário, temos o testamento especial. O ordinário ele pode ser público, particular ou cerrado. O especial ele pode ser militar, marítimo ou aeronáutico. Né? Na realidade, todos eles têm a mesma finalidade, só muda onde é feito. Tá? O testamento ordinário, pessoal, é o testamento público, tá? Está lá no 1864 até o 1867. É aquele feito por tabelião no livro de notas. Tá? De acordo com a declaração de vontade que o testador entrega para o tabelião, de forma verbal, por isso que o mudo não pode, tá? Em língua nacional. Então, eu quero fazer um testamento público, ele é um testamento ordinário, público, eu tenho que ir no tabelionato, o tabelião vai tomar, o oficial vai tomar termo, entendeu? E ele tem que ser feito de viva voz. Tá? Então eu tenho que exarar minha vontade de forma verbal para o tabelião, que vai tomar termo e vai dar o andamento ao procedimento de arquivamento. Tá? Esse é o testamento mais seguro, tá, pessoal? Só tem aquele inconveniente, né, que qualquer pessoa pode conhecer o seu teor. Né? Porque como ele é público, né, ele está registrado, qualquer pessoa pode ir lá e pedir uma cópia dele. Quem é que pode testar de forma pública? Os analfabetos, os surdos, desde que não sejam mudos, o cego só pode testar por testamento público, tá? Então é importante a gente saber esse ponto, essa restrição que os cegos têm também. O cego pode testar? Pode. Tá? Quem não pode testar é o mudo, que não pode se expressar. Tá? Então só não pode testar os mudos e os surdos mudos. Agora, até o surdo pode testar também, porque ele consegue falar. Tá? E os requisitos estão lá no 1864 do Código Civil, bem tranquilo. Tá? O que acontece depois de feito o testamento junto ao tabelião? Esse testamento ele vai arquivado no arquivo público, certo? E aí, venham a falecer, o testador vem a falecer, a gente vai pegar o translado desse testamento e apresentar em juízo. A gente vai fazer a abertura do testamento em juízo, onde vai ser lido, não sendo encontrado nenhum tipo de vício, nenhum tipo de nulidade, o juiz ele vai ordenar
o cumprimento desse testamento. Certo, pessoal? Continuando. Testamento cerrado é o segundo tipo de testamento que a gente vai analisar hoje. Está lá no 1864 e 1857 do Código Civil, ao 1857 do Código Civil, que é aquele escrito em caráter sigiloso, feito e assinado pelo testador, tá? Ou por alguém que ele determinou, tá? E ele é completado por um instrumento de aprovação e lavrado pelo oficial público na presença de duas testemunhas. Tá? É aquele também chamado de testamento secreto. Tá? Então, a gente faz o testamento, pega ele pronto, né, e leva ele pronto no tabelionato. Tá? O oficial de registro vai analisar, vai complementar aquilo que falta, vai pegar e vai levar para registro. Tá? Restrições. O surdo-mudo ele só pode fazer se souber ler e escrever. Tá? O cego não pode testar com testamento cerrado. Tá? E quando eu entregar para o oficial de registro, ele tem que escrever na face externa, ele vai no envelope fechado, né? Que é o testamento e que a gente pede a aprovação do mesmo. Tá? Ele tem que constar de 4 elementos básicos. Tá? Primeiro, a cédula testamentária, que é aquela escrita pelo testador ou alguém escrever para ele, né? Desde que não seja esse alguém beneficiário de nada. Né? Em caráter sigiloso, por exemplo, traz aqui no escritório, a gente vai montar, vai fazer, né? E o testador vai assinar. Aqui onde é dentro da cédula testamentária que vai estar as disposições, é aquilo que eu vou querer, por exemplo, deixar o telefone para Beltrano, o computador para Ciclano, é aqui dentro da cédula testamentária que eu vou fazer isso. Eu vou ter um outro documento que é o auto de entrega, tá? Que deve ser feito somente pelo testador. Não pode ser para o portador nem para o procurador, que é a entrega da cédula testamentária para o tabelião, na presença das testemunhas. Tá? As testemunhas, pessoal, elas não precisam saber o teor do testamento, mas elas têm que saber, elas são testemunhas do ato de entrega, efetivamente. Tá? Logo em seguida tem o ato de aprovação, que é o ato lavrado pelo oficial de registro, né? Que diz que os atos são autênticos, né? Onde todos vão assinar, tanto o oficial quanto o testador quanto as testemunhas, eles vão assinar esse instrumento dizendo que o testamento está aprovado, que existem as testemunhas, que o oficial fez o determinado registro, e o cerramento, que é quando o tabelião ele vai lacrar o envelope, né? Vai costurar esse envelope, vai lacrar com cera, vai costurar o envelope onde tem a cédula com 5 pontos e lançar 5 lacres, um sobre cada ponto. Tá? Após isso, o que o tabelião vai fazer? Vai ficar com isso arquivado? Não, ele vai te devolver. Tá? Ele vai entregar de volta para o testador. Né? Ele vai lançar no livro, dizendo que fez o testamento, data, dia e hora, e que devolveu. Tá? É aquele testamento que a gente vê nos filmes, nas novelas, que estão guardados dentro dos cofres, dentro das casas no cofre. Tá? Quais são os requisitos básicos do testamento cerrado? Tem que ser escrito, tá? Aí pode ser em língua nacional ou estrangeira. Tem que ser assinado pelo testador. Pode ser escrito datilografado, impresso, né? Desde que tenha o que, pessoal? Numeração nas páginas e rúbrica ou assinatura em todas elas. Está lá no 1868 do Código Civil. Tá? E tem que ser entregue na presença de 2 testemunhas para o oficial. Tá? O oficial ele vai perguntar se é o testamento e ele vai exarar um auto de aprovação, tá? Depois ele vai ler o auto de aprovação, vai encerrar e vai entregar. Morto, tá, pessoal? Morto o testador. O testamento cerrado ele vai ser apresentado ao juízo para que sejam cumpridas as formalidades de abertura e para que o juiz mande registrar que vai cumprir 1825 e 1826 CPC. Tá? Precisamos salientar o seguinte: quem é que está proibido de usar esse tipo de testamento? Aqueles que não saibam ler, os analfabetos e os cegos, não saibam ou não possam ler, né? O analfabeto e o cego. As testemunhas também não podem saber quais são as disposições testamentárias. Tá? A testemunha ela é testemunha do ato e não do que está escrito. Diferente do testamento público, que a testemunha ela é testemunha do que está escrito e do ato, né?
E a desvantagem é que ele tem muita formalidade, né, pessoal? Ele pode ser ocultado, a gente pode, por exemplo, sumir com esse testamento, tá? Pode romper o lacre e daí vai tornar ele viciado, tá? Claro, quando a gente for pedir a certidão sem SEC lá, que é uma certidão que a gente já falou, que é a certidão da existência do testamento, vai aparecer que tem um testamento cerrado. E aí nós vamos ter que providenciar esse testamento, ou se não localizar, aí se abre o inventário. Mas aí tem toda uma formalidade depois para abrir esse inventário. Tá? E por último, pessoal, o testamento particular. Tá? Que é aquele também chamado de testamento aberto, ou testamento privado, que ele é escrito pelo testador, lido em voz alta perante 3 testemunhas idôneas, que também vão assinar junto com o testador. É a forma menos segura da gente testar, óbvio, né? Porque ele depende da confirmação de juízo pelas testemunhas. Isso quer dizer o quê? Eu faço o testamento, faz no escritório, você faz em particular, pega as 3 testemunhas, quando vier a falecer, a gente vai entrar com a ação de abertura de testamento e o juiz vai chamar as testemunhas para confirmarem se existe, se aquele testamento é verdadeiro. Tá? É permitido também somente aqueles que sabem ler e escrever, não pode ser utilizado pelo cego, pelo analfabeto e pelo incapaz de escrever. Tá? Tem que ser escrito de próprio punho, tá? Também foi autorizado agora, pelo 1876, a possibilidade de se escrever via datilografado, digitado, né, e impresso. Tá? Mas caso seja feito impresso, ele tem que ser feito como uma escritura, ele não pode ter espaços, tá? E nem ter rasuras. Tá? Então ele tem que ser escrito de forma contínua. Tá? Tem que ser visto por 3 testemunhas, a leitura tem que acontecer pelo testador, a publicação vai acontecer também judicialmente depois da morte do testador e o juiz vai homologar o testamento após a morte. Tá? A sobrevivência de pelo menos uma das testemunhas. Gente, assim, não quer dizer que as 3 testemunhas têm que estar vivas. Né? O requisito é que o testamento tenha 3 testemunhas. Mas se eu tiver uma viva, se tiver 2 vivas, ele vai ser aberto da mesma forma, ele vai ser legal. Tá? Agora, se as testemunhas contestarem algum fato ou não reconhecerem suas próprias assinaturas, o juiz ele tem a possibilidade de analisar e se convencer se é verdade, se é verdadeiro ou não aquele testamento. Tá? Então, além de tudo, a gente tem um trabalho um pouco maior, justamente porque por ele ser privado, ele tem um custo menor, porque ele é feito de forma privada, mas ele dá um trabalho um pouco maior, né? E é passível de anulação caso, por exemplo, os 3 venham a falecer, as 3 testemunhas venham a falecer. Tá? E morto o testador, ele vai ser publicado em juízo, vai acontecer a citação dos herdeiros legítimos, vai acontecer a citação a intimação de uma das testemunhas ou das testemunhas vivas, né, para reconhecer a autenticidade, vai para o Ministério Público que vai dar o parecer e o juiz vai confirmar ou não o testamento. Tá? E por fim a gente tem, pessoal, os testamentos especiais, que são aqueles feitos de forma provisória, em situação de emergência. Né? A gente tem aí o testamento marítimo ou aeronáutico, que consiste naquela declaração de última vontade feita a bordo de navio ou aeronave de guerra ou mercante, que está em viagem, né? Seja por ar ou mar. Né? Ele deve ser lavrado sempre pelo comandante ou por escrivão de bordo, dependendo do tipo da embarcação. Às vezes tem um escrivão de bordo e perante 2 testemunhas também. Tá? Se o testador não morrer na viagem, é aqui que é importante, se o testador não morrer na viagem ou nos 90 dias que sucederem o embarque, o testamento ele vai perder a validade, ele vai caducar. Né? E o outro testamento é o testamento militar, que é a declaração de última vontade feita por militar ou outras pessoas a serviço do exército, em campanha, dentro ou fora do país. Né? Ele deve ser escrito pela autoridade militar na presença de 2 testemunhas. Admite, inclusive, ser feito por pessoa ferida, que é um num culpativo, como a gente chama. Né? Ele pode ser feito por viva voz, tendo apenas 2 testemunhas para atestarem isso. Em qualquer das hipóteses, tá, pessoal? Se o testador não morrer na guerra ou nos 90 dias subsequentes,
tá? Ele vai caducar também. Tá? Então, sempre quando passar 90 dias ou do embarque ou da realização do ato, tá? Ele vai caducar em 90 dias. Tá? Como é que funciona o registro, o arquivamento e o cumprimento do testamento, pessoal? Após a morte do testador, isso o pessoal pergunta muito, né? Após a morte da pessoa que deixou o testamento, o testador, ele tem que ser apresentado para o juízo. Tá? Ele vai ser apresentado para o juízo, que vai mandar registrar, arquivar e cumprir. Tá? Se não tiver nenhum vício que torne ele suspeito, né, de nulidade ou de falsidade. Tá? Depois que a gente efetuou o registro, é que vai acontecer a análise das disposições testamentárias, tá? Que vai ser feito isso aí lá no processo de inventário. Então eu tenho o processo de abertura e publicação, e aí eu vou pegar essa publicação e vou levá-la para o processo de inventário, tá? Que é uma ação ordinária, própria, diferente da abertura de testamento. Tá? O que é importante a gente ter? Como é que eu consigo saber se a pessoa tem testamento? Tá? Hoje existe a Central Nacional, uma Central Nacional de Testamentos. Então, sempre que a gente faz um testamento, leva para registro, né? Ou leva para a Serrari, ele vai por essa informação ela vai para uma central, tá, pessoal? Indo para essa central, com a morte, a gente, advogado, tem que tirar essa certidão da inexistência do testamento. É uma certidão que custa ali uns R$80, mais ou menos, e aí ela vai atestar a existência ou não do testamento. Tá? Muitas vezes a gente começa a fazer um inventário e aparece que existe um testamento, e aí a gente tem que dar andamento na abertura do testamento. Muitas vezes a gente já está até com a partilha já definida entre os herdeiros. Então a primeira coisa que a gente faz hoje basicamente tirar a certidão da negativa de testamento. Tá? E daí em seguida, aberto o testamento, ele vai ser registrado. Se existirem bens, ele vai efetivamente lá para o inventário, e daí no inventário vai seguir o curso normal dele, a gente vai ser apresentado os legatários e tudo mais. Tá? Principais também características sobre as disposições testamentárias. Eu separei aqui alguns itens para a gente conversar. Deixa eu ver, temos ainda 5 minutos, beleza? Né? Que é o seguinte, a gente tem dentro do Código Civil um capítulo específico de disposição testamentária, tá? Que são aquelas coisas que podem ou não podem ser ditas ou relatadas no testamento. Via de regra, vigora o princípio da autonomia da vontade do testador, ou seja, a maneira como ele dispôs é a maneira que tem que ser feita. Contudo, nem sempre essa disposição de última vontade ela vai ser a favor da legislação, às vezes ela pode ser contra, né? Às vezes a legislação ela é contrária à disposição, tá? Aí o que vai acontecer? Aí a gente vai ter que analisar a situação e enquadrar ela da melhor maneira possível. Um exemplo que eu já dei lá atrás é, por exemplo, quando eu deixo um percentual maior do que eu tenho disponível para deixar, né? Eu vou ter que readaptar esse percentual. O testamento ele pode conter disposições patrimoniais ou pessoais. As patrimoniais podem ser encontradas em testamentos comuns, tá? Mas também tem algumas disposições de ordem não patrimonial que podem ser trazidas nos testamentos, por exemplo, como reconhecimento de filhos, nomeação de tutor, orientações sobre funeral, destinação do corpo, por exemplo, eu não quero ser cremado, eu quero ser cremado, tá? Algumas outras coisas de direito pessoal, tá? A gente tem que salientar bem que não são consideradas cláusulas derogativas, né? Por exemplo, cláusulas que dispensem alguma solenidade quanto à abertura do testamento, tá? E N outras cláusulas que a gente vai deixar isso para um próximo encontro, porque a gente ainda ficou faltando a gente falar dos legados. Então, provavelmente, quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai voltar a falar. Tá? Hoje a gente vai falar de legados e o direito de acrescer entre os herdeiros. Tá, pessoal? Gente, se ficaram com dúvida, por favor, deixem nos seus comentários, nos mandem no pessoal. Ainda
Sigam a gente lá, né, no Instagram e no YouTube. Espero que tenham gostado. O pessoal que faz parte do nosso grupo, ficou com alguma dúvida ainda, por favor, pode botar lá no nosso helpdesk, lá que a gente vai falar. Tá? Que a gente fala de novo, ou monta uma live de novo sobre isso. Tá? Mas a gente espera ter auxiliado todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos. E até a próxima!